Glória a Deus, boa noite, queridos, graça e paz. Sejam todos bem-vindos. Está todo mundo bem aí? Todo mundo quietinho. Glória a Deus por tudo que Deus tem feito, por tudo que Deus irá fazer. E Ele é o Deus que transforma as situações, que muda as adversidades, Ele que luta as nossas lutas. E glória a Deus por isso. Queria agradecer mais uma vez por você estar aqui nessa noite. Teve chuva, mas agora não está chovendo mais. Glória a Deus por isso. Os rios irão ficar mais baixos, todos poderão voltar tranquilos para suas casas. Para aqueles que não vieram por causa da chuva, ainda dá tempo de chegar no culto. Glória a Deus pela vida de vocês. Queria só reforçar algumas coisas daqui, Dia 12, Dia das Crianças. Os kids, pais, tragam seus filhos, está sendo preparado algo muito, muito especial, teatro, algodão doce, brincadeiras, tudo maravilhoso para os seus filhos. Dia 21 também temos o nosso Avalanche Team, o seu filho adolescente precisa participar, vai ser um tempo precioso, um tempo tremendo. Continue orando pelo pastor Ney, pela pastora Márcia, que não estão aqui, estão viajando, estão trabalhando, o pastor Ney está lá dando realmente, suando, literalmente, que vocês possam estar orando por eles, continuem a orar por Israel também, e orar pela nossa igreja, pelas nossas vidas, que Deus vai fazer algo poderoso ainda nesse ano, em nome de Jesus, amém? Abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 22, Mateus 22. Mateus 22, do 1 ao 11, 1 ao 14. Mateus 22, do 1 ao 14. Eu vou lendo aqui então já. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo, enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparem meu banquete, meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo já está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo e outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-no e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas, tem outras versões que falam a todo o caminho, e convide para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando vestes nupciais. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem vestes nupciais? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés, lancem-no para fora das trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Queridos, vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos por tudo que o Senhor é, pelo tudo que o Senhor faz. Vem fazer uma obra poderosa nessa noite. Repreendo toda ação de Satanás sobre esse lugar, toda voz, toda intenção do maligno aqui seja repreendido em nome de Jesus e lançado fora desse lugar, em nome de Jesus. Que o Senhor estabeleça o teu reino, vem reinar aqui, continuar reinando, que o teu Espírito paire no meio de nós e nos nossos corações, Senhor, e habite dentro da nossa vida, dentro do nosso intelecto, dentro dos nossos corações, dentro da nossa alma agora, e vem fazer uma obra grandiosa, e fale mais do que as minhas palavras poderão falar nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Aqueles que anotam, o título é Convidados para a Festa do Rei, convidados para a Festa do Rei, glória a Deus por esse convite que Ele nos dá. Querido, toda a Bíblia, ela é importante, toda ela é maravilhosa, mas eu não sei você, quando eu vejo Jesus falando, e aqui ele estava falando sobre parábolas, a gente presta mais atenção, eu não sei você, mas eu quando Jesus fala, eu paro, porque não só tem uma mensagem, mas parece letra, cada detalhe que está sendo dito ali, traz algo especial para nós. Nós precisamos observar de uma forma
diferente. A Bíblia toda é inspirada por Deus, mas Jesus, o Deus encarnado em terra, falando algo, nós precisamos parar e nos atentar com certeza muito para aquilo que ele diz. E ele estava falando ali naquele lugar. E Mateus, que descreve toda essa parábola, Mateus 22, o autor, eu gostaria de falar primeiro do autor. Mateus era um judeu, ele era um cobrador de impostos, e vocês sabem que o cobrador de impostos, né, trabalhava em função de Roma, era odiado muitas vezes, e de repente Jesus vem e chama ele, a palavra diz que imediatamente ele veio, ele atendeu esse convite. Ele atendeu ao convite de Deus imediatamente. Esse que escreve essa história para nós aqui, que ouviu tudo que Jesus falou e ele começa a escrever. E é interessante que esse evangelho de Mateus, ele fala muito sobre reino, fala sobre Messias, fala que Jesus é o Messias, Jesus é o enviado de Deus, é o Filho de Deus, ele é o verdadeiro rei. Ele fala muito sobre rei, sobre reino, fala o reino de Deus é semelhante a, né? O reino dos céus está próximo. Ele falava muito sobre reino, e essa palavra de hoje nos fala sobre um reino, na verdade. Em tudo Jesus com certeza tem um grande propósito. Ele estava falando ali para saduceus, fariseus, todos estavam ouvindo no templo. Ele estava contando essa parábola, e essas parábolas elas servem não só para aquele tempo, mas elas com certeza servem por toda a nossa vida, por todas as gerações, até que ele venha, até o dia que ele venha. E é muito interessante que essa parábola fala sobre um rei que tinha um filho, e ele convida várias pessoas para um casamento que ele estava fazendo para o seu filho, e ele começa a chamar, e ele manda os seus servos, né? Então, eu não sei quantos gostam aqui de festa de casamento. Todos gostam? Muitos gostam? Eu gosto, eu acho muito legal. É um tempo muito precioso que a gente consegue ver. Então, é um pai ali, o próprio rei estava fazendo uma festa para o seu filho, uma grande festa de casamento, e ele estava interessado em convidar muitas pessoas. E naquela época já era assim, e hoje é assim. Quando a gente é chamado para uma festa de casamento, a gente para tudo, a gente deixa de ir para um outro compromisso, para o nosso trabalho, outra coisa, e a gente marca aquela data para a gente estar naquele casamento. Então, para aquelas pessoas, ser convidada para a festa de alguém era algo irrecusável. Não tinha como recusar aquilo. Ainda mais sendo a festa do rei. O rei estava chamando para a festa do casamento do seu filho naquele lugar, e não tinha como falar que não ia. Era algo assim, que não tinha como a gente acreditar que alguém poderia dizer não para aquilo. E quem é quem nessa parábola? Então, o rei, o pai, é Deus, né? O noivo, o filho, é Jesus. Ele está falando sobre isso. Nós não estamos falando de uma historinha de um rei, tal. A gente está falando sobre Deus, numa história, né, em que ele faz uma grande festa para o seu filho Jesus, e esse banquete ali onde fala toda essa festa é o reino de Deus, e os convidados é a humanidade, sou eu e você sendo convidado para estar nessa festa todo o tempo. É interessante que no versículo 3 e 4, se vocês puderem observar ali algo muito interessante, o rei ele envia os seus servos para essa grande festa, e eles fazem 2 convites. O primeiro convite ali, ele chama as pessoas para a festa, né? É o convite propriamente dito, né? E segundo lugar, eles chamam novamente para uma festa quando tudo já está pronto. É muito interessante isso, porque geralmente festa de casamento você convida só uma vez. Claro que você vai falar depois, né? A quem for, manda mensagem em tal número para poder confirmar, e está feito, né? Não é uma segunda vez. É muito interessante isso, que por 2 vezes esse rei chama essas pessoas que tinham sido convidadas para a festa. E é interessante também que para essa festa não poderia entrar de qualquer jeito. Eu não poderia entrar vestido com as minhas roupas pessoais. Era uma outra roupa que o próprio rei mandava para que as pessoas se vestissem e elas entrassem nesse lugar, nessa festa, com as roupas dadas pelo rei, para que elas pudessem estar daquela forma que o rei gostaria. E algo que choca nessa passagem, como eu já disse antes, é que muitos convidados rejeitaram esse convite, rejeitaram de estar nessa festa. Então, alguns alertas para esses convidados da festa. Primeira coisa,
não despreze o convite do rei. Vou repetir de novo. Não despreze o convite do rei. Lembrando que aqui nós estamos falando do rei é Deus, né? O filho é Jesus. E esse grande banquete é o reino. Então não despreze esse convite. Infelizmente, queridos, né? Muitos têm tapado seus ouvidos, fechado seus olhos, virado suas costas para esse convite que Deus, o Pai, está nos fazendo a todo momento. Deus tem feito seus convites incessantemente. E é muito interessante que incessantemente, constantemente, esse Deus, Ele não cansa de nos convidar. Ele a todo momento, Ele está nos chamando, Ele está dando uma oportunidade, uma nova oportunidade para a gente todos os dias. Não importa o que aconteça, esse Deus maravilhoso, misericordioso, Ele continua a nos dar essas oportunidades. Mas muitos, ao rejeitarem esse convite, perdem a oportunidade, na verdade, de viver a plenitude, de viver o melhor de Deus, que Deus tem para a sua vida. Muitas vezes nós deixamos de usufruir, da verdade, dos bens do próprio Deus, de uma companhia eterna dEle, maravilhosa, não para a eternidade, mas vivemos hoje já essa maravilhosa festa com Ele. Mateus 7,14, Jesus diz, porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida, apenas uns poucos entram por ela. Entram porque Deus não quer? Não, Ele quer que todos entrem, mas nem todos aceitaram esse convite. Nem todos aceitam vir a Ele, vir a esse chamado dEle. Né? Então, queridos, muitos não têm, realmente levado a sério esse convite do próprio Deus. Nós inventamos quantas desculpas, às vezes, para estar nessa presença. Quantas desculpas, às vezes zombamos até, não estamos nem aí, fazemos do jeito que a gente acha que tem que ser feito, desprezamos as pessoas que falam dele, os que estão convidando. Lembre que os servos que foram chamar, somos todos nós. Nós podemos ser servos do próprio Deus, indo pelas ruas, chamando as pessoas para fazer parte disso que a gente vive hoje. Nós aqui em cima, como pastores, chamando o povo, servos, né, do Deus Altíssimo, chamando as pessoas para um convite, e elas muitas vezes não aceitam. Muita recusa, muitas vezes falta de arrependimento. E nessa parábola, no versículo 3, esses primeiros convidados que não aceitaram eram representados pelos judeus aqui. Os judeus, que era o próprio povo de Deus, para aqueles aos quais ele veio, e a palavra dele diz em João 1,11, que ele veio para os seus, mas os seus não aceitaram, o rejeitaram, na verdade, né? Não o receberam. E eles acabaram rejeitando algo que muitas vezes os próprios pecadores aceitaram, os samaritanos aceitaram, os próprios romanos aceitaram muitas vezes essa palavra de Deus, e o povo para que Deus veio, não. E João fala sobre essa atitude dos judeus em João 5, 39 e 40, diz assim: vocês que estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Nós não podemos fazer isso, ser meros estudiosos da Bíblia, estudiosos, passamos por ela, mas ela não entra na nossa vida. Lemos ela todos os dias, mas ela não lemos com profundidade, não buscamos do Espírito Santo a revelação dessa palavra. E ela precisa entrar nas nossas vidas fazendo algo novo, algo diferente. Tem que transformar a nossa vida diariamente. A gente precisa buscar essa transformação. Nós não podemos fazer com aquela coisa que fala sobre ser sábio ou ser inteligente. O inteligente pode errar e tal, mas o sábio ele aprende com o erro do outro para que ele não erre. E nós temos que lembrar que foram feitos vários pedidos, vários convites desses servos. E nós vamos ver até o final da história, que chegou uma hora que não foi convidado mais, em que esse pai, esse rei chegou na festa. Virá um dia, queridos, que não vai ter convite mais para nós. Os convites vão encerrar, porque houve o tempo de ser chamado, houve o tempo da festa, onde tudo estava pronto, mas aqueles que rejeitaram, essa terceira, quarta ou quinta chance, talvez não exista para nós. Nós precisamos lembrar que esse convite Deus faz todo dia, mas nós não sabemos o nosso dia de amanhã.
Nós não sabemos o que pode acontecer alguns minutos. A gente crê que Deus está cuidando de tudo, está fazendo tudo, mas Deus sabe todas as coisas. Nós não sabemos. O que nós temos que nos preocupar a esse convite que nos foi dado é aceitar prontamente e vir para sentar nessa mesa, nesse grande banquete que Deus tem para nós. Deus não tem para você uma vida rasa, uma vida rala para você viver mendigando. Não, ali fala um banquete, é uma festa. Deus preparou uma festa, um grande banquete, e Ele não quer que eu e você estejamos fora dela. Ele nos convida para sentar com Ele, para estar com Ele. Não é sentar sozinho lá, numa grande festa, comer o que você quiser, ter as coisas que você deseja, estar na presença do Rei. Não, é estar com Ele a todo momento. O prazer de Deus é a sua presença junto com Ele. Ao mesmo tempo, por que alguém faria uma festa grande e de repente com tantas coisas, eu tenho tanto para te dar, meu filho, minha filha, tantas coisas, mas eu quero fazer uma festa sozinho, só para mim aqui fechado? Não, Ele convida todos, todos. A gente olha ali que Ele chamou os bons e os maus, chamou todo mundo. É aberto para todos que quiserem vir para Deus, para o Pai, para a festa do Rei, essas portas estão abertas. Mas a grande diferença é quem vai aceitar o convite e quem não vai aceitar o convite. O final de tudo é isso. E esse convite de Deus, ele não exclui ninguém, como eu falei, apesar do homem. Mas ele inclui todas as pessoas. Todos aqueles, repito, que desejarem estar com ele sentados a essa mesa. E fala que ele envia servos, outros servos. Então, ele enviou profetas. A gente sabe toda a história. Então, ele veio para os judeus, chamou todos os judeus. Depois, ele veio com seus profetas. Veio com João Batista, chamando as pessoas. Venham para o reino. Estão chamando para fazer parte do reino. O próprio Jesus veio, mas eles morreram. Eles foram mortos. Deus envia depois os seus ministros, os seus pastores, os seus mestres, os evangelistas. Todos nós, Deus tem enviado por aí, para chamar outras pessoas, fazendo um convite a todo tempo. Até hoje, gerações e gerações, homens, mulheres, adolescentes, até criança hoje em dia tem trazido muitos adultos para fazer parte dessa mesa. Para aqueles que se arrependem realmente e querem se voltar para Jesus. Entregar a sua vida para Ele para sempre. Sentar com Ele à mesa, ter prazer de estar. Mas muitos não têm aceitado, queridos, ainda esse convite. O versículo 5 ali que a gente leu de Mateus 22, fala que muitos ali, quando eles vieram chamar, não deram atenção, não fizeram caso. Ou seja, muitas vezes essa palavra é pregada, esse convite é feito, mas muitos negligenciam esse convite, fazem descaso. Penso que não vale a pena eu fazer parte disso. Não vale a pena, eu tenho muita coisa para fazer, eu quero fazer minhas coisas, curtir minha vida. Quando eu estiver mais velho, aí talvez eu pense em sentar nesse lugar. Viraram as costas aqui nessa história, desprezaram aqueles homens que vieram falar, os profetas. Tipo, eu tenho mais o que fazer. Isso não é importante para mim. Esse convite teu, Deus, não é importante para mim. E eles falam que eles ouviram essa palavra, esse convite, e eles viraram as costas, e eles saíram para os seus negócios. Para os seus negócios, para o campo, ou seja, foram trabalhar, fazer o que eles estavam sempre fazendo. Foram atrás do lucro, dos seus bens, das coisas que lhe davam prazer, satisfação da alma, posição social. Eles queriam buscar essas coisas, porque isso era mais importante do que estar no casamento, convidado pelo próprio rei. Ou seja, querido, nós deixamos, como eu falei, de desfrutar muitas coisas, aquilo que Deus tem para nós, e nós acabamos perdendo, achamos que perdemos tempo vindo a essa mesa, mas quando Deus nos chama para fazer parte de algo grandioso e precioso, que Ele ama nos ver. Com certeza, quem convida alguém para uma festa é porque faz questão que ele esteja, não é assim? Quando você convida alguém para a sua festa de casamento, aniversário, é porque você faz questão que aquela pessoa esteja, senão você não convidaria. Então Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele convidou todos nós. Convida todas as pessoas pelo mundo a todo momento, está chamando a atenção. Em nome de Jesus, que abram as mentes, os corações, os olhos, os ouvidos, para que todos possam ouvir esse chamado. Que não tratem com descaso esse convite, mas com todo o seu zelo.
Quando alguém chama você para uma festa, você vai comprar um presente, você vai lá atrás, uma coisa como se fosse para você, algo especial para você dar para aquela pessoa que com muito prazer te chama para estar junto. Deus chama a gente, você não precisa dar nada hoje. Não existe presente nenhum que nós possamos dar para Deus que seja maior do que dar o seu coração, dar a sua vida, dar o seu tempo, dar o seu entendimento, dar as suas razões. O seu tempo, talvez hoje a coisa mais preciosa, né? O bem mais precioso é o tempo, né? Você dá o seu tempo. Achar que você não está perdendo o tempo, mas você está ganhando e dar o seu presente, é dar a sua vida, é dar o seu coração. Dar o seu melhor, entregar a sua família, a sua casa, tudo para Ele. E estar na presença. Estar na presença. É muito, a gente precisa ter essa consciência do que estar junto com Ele é mais importante do que estar em outro lugar. A gente canta aqui, estar na tua presença é muito melhor do que 1000 em outros lugares. A gente canta isso. Mas é verdade isso mesmo? Essa deve ser a verdade. Não importa onde você esteja, o melhor lugar para estar é na casa de Deus, é na presença de Deus. O próprio rei Davi falava, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não só estar na igreja, mas aonde você estiver na sua casa, você recebeu o convite, você está na sua casa lá fazendo uma outra coisa, de repente você escuta o Espírito Santo, venha na minha presença, venha comigo, venha orar. Tem dias que a gente estava conversando, né, amor? A gente tem um lugarzinho lá na nossa casa, lá, The Presence Room, a gente chama lá, o lugarzinho que a gente fez, lugar da presença, quarto da presença. Quando a gente vai lá buscar, a gente está orando, de repente a gente está orando, de repente a gente vai levantar, porque deu tempo. Vou orar, eu sinto uma voz que fala, fica mais um pouco. Daí quebra a gente no meio de novo. Vamos ficar mais um pouco. Entendeu? A presença, você estar junto com Ele é muito mais importante do que o seu tempo fora disso. Nós nunca vamos perder tempo quando nós aceitamos um convite do Rei. É o melhor lugar para se estar, é esse lugar. É o lugar da presença. O versículo 6 fala ali que além de muitos não aceitarem, virarem as costas, ir para as suas coisas, para os seus trabalhos, maltrataram e até mataram. Aí fala da perseguição. Nós estamos vendo a perseguição religiosa hoje ainda. Em todo lugar, na Coreia, em todo lugar no Oriente, né? A igreja perseguida, que tem que ficar escondida para adorar, nós ainda temos liberdade. Queridos, nós precisamos buscar esse lugar. Nós precisamos parar para a gente pensar por que tanta perseguição sobre os cristãos? Por que persegue e odeia alguém que serve um Deus morto? Por que será? Porque ele não está morto. O inimigo sabe que o nosso Deus está vivo. Por que eles perseguem tanto, odiarem tanto a gente, como cristão, por um Deus morto? Se fosse realmente isso, eles nem se preocupariam conosco. Mas nós realmente causamos preocupação e intriga e ódio entre os outros. Porque a verdade, nós vivemos pela verdade, nós clamamos e vivemos por um Deus vivo. E o mundo não aceita, porque ele não é desse mundo. O Deus desse mundo odeia o nosso Deus. O versículo 8 diz assim, sobre o segundo convite. Ele falou que a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Querido, Jesus, para esse segundo convite, fala sobre após Jesus morrer e ressuscitar. Ali fala que o rei chamou primeiro, ninguém aceitou. Depois ele foi chamar novamente, fala, venham para a festa. Já está tudo pronto para vocês. É só vocês virem. É o quê? Quando Jesus morreu. Jesus já fez tudo. A festa já estava pronta. Era só chamar os convidados para que viessem à presença. E muitos até hoje estão chamando. Muitos vêm, outros recusam, outros viram as costas. E de repente ele viu que muitos convidados não estavam vindo com a festa pronta. E no versículo 9 eles falam, servos, vão, mais uma vez, vão para as ruas. Vão por todos os caminhos. Peguem todas as pessoas, tragam todos. A festa já está pronta, a mesa está posta, as cadeiras estão postas. Nós vamos encher esse lugar da festa com as pessoas. Vão e tragam as pessoas que quiserem realmente estar na minha festa.
E eles foram buscar por todos os caminhos, pessoas ruins ou não. Não. Ou seja, foram buscar por todos os lugares. Eu acho lindo, né, o que a Bíblia fala, esses detalhes. Que cada um de nós estava no caminho, queridos, um dia. Não sei que caminho você estava. Não sei aonde você estava, qual caminho, qual estrada você estava. É difícil. Alguns se lembram agora e não querem nem lembrar disso. É ou não é? Alguns estão fazendo assim. Para mim, realmente. Nós estávamos em caminhos, não sei explicar quais eram. E de repente um servo nos encontrou nesse lugar. Um servo de Deus, que Deus mandou, vai lá, vai buscar ele, vai buscar ela, lá naquele lugar. Eu quero que você traga para a festa, bons ou maus. E nessa hora, muitos que estavam perdidos são trazidos para esse lugar. Muitos estavam distantes, mas o amor de Deus, a misericórdia, o perdão alcançou a gente lá onde a gente estava. Não havia distância que Deus não pudesse nos encontrar. Não havia profundidade que Ele não pudesse ir lá e nos alcançar. Não havia fundo de poço que nós estivéssemos, que Ele não soubesse que nós estejamos lá. E Ele manda um servo para nos buscar e nos tirar daquela situação, daquele lugar. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pelo Rei, que ainda manda os seus servos na sua vida, na sua casa, para os seus familiares. Buscar aqueles que estão perdidos ainda, e Ele está fazendo o convite a todo tempo. E no versículo 10, ele fala ali, todos foram chamados que estavam nesse caminho. Eu chamo esse versículo do versículo da graça, da misericórdia. Onde todos, não importa, rico, pobre, né? Judeu ou gentil, não importa, todos, alto ou baixo, não importa, não importa a cor, não importa a raça, todos são chamados. Foram sido buscados, convidados para estar nessa presença do Rei. Aqueles que talvez se achassem que nunca tinham chance de estar, eles foram buscados por um convite. Talvez essa seja a sua situação. Você pensava que você era o último do último, e você não teria nenhuma chance de estar onde você está hoje. Mas hoje você olha para trás e vê, glória a Deus por aquelas pessoas que foram me buscar. Glória a Deus, porque aquele dia eu recebi um convite de um servo de Deus e eu disse, eu vou. Eu estarei nessa festa. E é maravilhoso esse amor de Deus. O plano do Evangelho, querido, é trazer todos diante dele. Não apenas judeus, mas todos os filhos. João 1,12, a todos quanto receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus. Todos, maus ou bons. Venha como você está, venha como você está. Mas depois de você receber as vestes para você entrar nessa festa, que não são as suas, mas novas vestes. Venha como você está, mas não permaneça da mesma forma. Aceite o convite, se arrependa e mude de vida. É isso que Deus quer de nós. Queridos, então o que nos cabe hoje é receber o convite, aceitar e principalmente trocar as vestes. Talvez essa seja a dificuldade maior para isso. Não sei, talvez aquele convite que fizeram para você um dia foi muito fácil. Talvez não foi tão difícil como eu estou falando. Foi bem fácil, você foi facinho para Deus. Você foi super fácil. Beleza, maravilhoso. Você está sentadinho na mesa. Glória a Deus por isso. Mas um alerta a você convidado. Estar na festa não é tudo. Além de eu aceitar esse convite do Rei e entrar na festa, eu preciso mudar os meus trajes. Não ter uma roupa muito cara para que eu possa entrar diante do Rei. Não é isso que fala. Ali fala sobre novas vestes. Novas vestes é obediência. Deus quer que você não só esteja na mesa dele, na festa, no reino dele, mas que você tenha sua vida transformada. Obediência, santidade, mudar a nossa vida. Nós não podemos ser mais aquela roupa que nós usamos lá fora, ela não serve mais para esse tempo. Não porque Deus quer ver que você fique alinhadinho com a sua roupinha, não é externo, a mudança é interna mesmo.
É uma mudança interna. O que Deus quer dizer aqui é que nós não podemos entrar na sua presença e viver nesse reino de qualquer jeito. Não é do meu jeito. Tem que ser do jeito dele. Mas muitas vezes nós insistimos em entrar na festa do rei, comer, fazer parte da festa, nos alegrar, dar risada com todo mundo, estar ali naquela presença. Mas nós queremos estar da mesma forma. E no versículo 11, fala ali que havia um homem que entrou na festa, que recebeu o convite e entrou, se vestiu e foi para a festa, e sentou na mesa. Só que ele entrou com as roupas erradas. Talvez ele até, eu creio que ele entrou com a roupa que deram para ele, porque só entrava na festa com aquela roupa. Ele entrou na festa, só que por baixo estava a velha roupa. Chegou uma hora que ele não suportou ficar com aquela roupa e tirou a roupa, falou, não, essa aqui não serve para mim, eu quero ficar com a minha. Ficou lá sentadinho, do mesmo jeito que os outros. E o versículo 11 fala que ele não trajava as vestes nupciais. Então, queridos, existem coisas que nós precisamos mudar. Esses são aqueles que querem participar da festa do rei, mas com as vestes sujas, vivendo como antes viviam, não prestando contas, não aceitando correção. Não é isso que Deus quer. São aqueles que se falam cristãos, mas vivem de acordo com a sua conveniência, insistem em viver os seus velhos pecados, mesmo estando na mesa do rei, os pecadinhos de estimação, querem se cobrir com a sua própria justiça, mas quando Deus, Ele nos pede para colocar a justiça dEle sobre a nossa vida, não sentem necessidade de arrepender de nada ou de confessar alguma coisa. E o rei querido estava dando uma chance para esse homem, assim como ele deu para todos os outros. Ele deu a roupa para todos. Todos que entravam na festa era uma roupa nova. E Deus deu aquilo, mas essa pessoa aqui dessa parábola rejeitou isso tudo. E o interessante é que ninguém percebeu. Isso é o mais interessante. Está sentado no meio de nós sentados aqui, ninguém sabe do outro, assim, o que está acontecendo. Ninguém sabe que veste que o outro veste. Parece que está todo mundo igual. Foi isso que houve aqui. Todos entraram com uma velha e eles foi colocado por Deus uma nova. Nós todos estamos aqui, mas ninguém percebeu. Quem percebeu foi o rei. Ali fala que o rei entra na festa. E a hora que o rei entra na festa, ele é o único que percebe isso. Isso fala para nós, nos remonta a uma outra história, do joio e do trigo. Todo mundo conhece essa história, o joio e do trigo. O joio e o trigo são todos parecidos, é como se fosse esse trigo que a gente sabe, eles crescem de igual forma. Ninguém sabe qual que é um, qual que é o outro. E ele compara aqui com a volta de Cristo, que será separado, o joio do trigo. Todos são iguaizinhos, mas qual que é a diferença deles? São os frutos. Quando você faz com o joio assim, ele é destruído, ele não tem nada. Quando você faz assim com o trigo, tem muita semente. Então a diferença será pelos frutos. Pelos frutos o conhecerei, é assim que a própria palavra fala. E é muito interessante que para esse homem, esse rei chega e ele vê, nossa, ele não fala assim, por que você está com essa roupa assim? Não fala isso. Ele chama ele de amigo. Amigo. Fala amigo. Aí, se nós formos para o original, esse amigo daí é o mesmo amigo de Mateus 26:50, do Judas. Quando Judas traiu Jesus e ele chegou diante dele no Getsemane e deu aquele beijo, lembra do beijo? Jesus vem e fala, amigo, por que você fez isso? É o mesmo. Jesus conhecia o coração de Judas. Deus conhece o nosso coração. As pessoas veem o exterior nosso, mas Deus conhece o nosso coração. Vai chegar um dia em que Deus vai fazer essa separação, queridos, do joio e do trigo.
daqueles que estão na presença dele com roupas sujas, velhas, insistindo em estar na presença dele da velha forma, ou aqueles que decidem viver uma nova vida de uma forma limpa, buscando. Nós não somos perfeitos, nós não somos perfeitos, mas a busca da santidade, em sermos parecidos com ele, em cada dia errarmos mais, em pecarmos um dia menos que o outro, até chegar num ponto em que o pecado será algo assim, uma fatalidade, digamos assim, pequena, né, diante disso. Porque nós erramos todos os dias, mas os nossos erros precisam ser menores, cada vez menor diante de Deus. É isso que Deus pensa, e não ser a mesma pessoa, é estar na igreja, mas querer ser do mundo. A própria Bíblia fala, é aquele morno que está com o pé aqui, está com o pé lá. Não é isso que Deus deseja. Deus te convida, querido, Ele quer você na mesa dEle, todo momento, para te dar o melhor nessa mesa, mas nós precisamos estar da forma dEle, não é da nossa forma, entende, querido? Então, esse homem foi encontrado nesse lugar dessa forma. Infelizmente, a história a gente conhece. E o próprio rei chega para ele: por que você está assim? Por que você está com essa veste, se eu te dei a outra? Ele ficou mudo, fala ali que ele emudeceu, não teve o que falar. Vai chegar um dia que que o rei vai vir diante de nós. Não vai ter o que a gente explicar sobre isso. O nosso tempo é hoje, é agora. Nós precisamos de uma transformação na nossa vida, uma mudança agora, é hoje. Não dá para deixar para amanhã mais, ainda mais do mundo da forma que está, do jeito que está. É isso que Deus quer de nós. O tempo de mudança é agora, de decisão é agora, porque não vai ser só dessa vida, mas para a sua vida eterna. É isso que Deus mais preza. E esse homem, infelizmente, foi lançado para fora da festa. Isso significa, né, para condenação eterna. E o último versículo que fala que muitos foram chamados e poucos escolhidos. Não está dizendo que Deus, como que Deus chama todo mundo e agora Ele separa? Ele fala, não, os escolhidos entram. Não está falando aqui sobre predestinação, não é isso que está dizendo. Está dizendo que poucos aceitaram o convite de viver, de se vestir e de permanecer vestido da forma que Deus tem. Então, queridos, convidados para esse banquete, poucos decidiram se vestir e principalmente permanecer vestido com aquelas vestes. É isso que Deus pede para você e para mim nessa noite. É isso que Deus pede. Para que eu e você, diante dele, diante desse convite, que nós possamos vir à presença dele e ter a nossa vida completamente transformada. Porque o rei, o pai, não faz acepção de pessoas, mas ele faz acepção de atitudes. E a nossa atitude hoje deve ser, precisa ser, a de mudança verdadeira, né, para uma nova vida. Então, queridos, nós vamos nos colocar agora diante de Deus. Queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse os seus olhos. Eu estou aqui como um servo de Deus, assim como nessa parábola, fazendo para você e para mim um convite para estar diante do Rei, para nos mobilizarmos, para estarmos diante da presença do Rei que te chama. Deus, Jesus está chamando você hoje. Venha para a minha presença. Jesus deseja a sua presença, Ele necessita estar com você, Ele quer muito isso. E Deus tem te chamado a todo tempo, eu sei disso, eu sei, o Espírito Santo está me falando. Deus tem te chamado em vários momentos, queridos, mas muitas vezes talvez você tenha dito não a esse convite, mesmo de forma intencional, não intencional. Por causa de outros motivos, por causa de outras coisas mais importantes da vida, nós acabamos negando esse chamado, a esse convite. Quando Deus já está com tudo pronto, a mesa está pronta, tudo está pronto para a sua chegada. Existe um lugar que é só teu. Existe um lugar que não é para outra pessoa, é um lugar que Deus fez para você, e essa mesa ela vai ficar vazia sem que você esteja no seu lugar. Então, querido, eu queria que o Espírito Santo estivesse falando aí onde você está, falando ao seu coração, quebrantando realmente a sua vida e falando muito mais que eu estou falando agora. Querido, que a porta da graça esteja aberta nesse lugar e você possa entrar de uma forma
poderosa. Deus te chama como você está, da forma que você está. Mas depois que você estiver nessa porta, umas novas vestes Ele vai colocar em você. Deus quer uma mudança na sua vida, na minha vida. E essa mudança é diária, é uma nova roupa, é uma nova forma de se vestir, de viver, de ser. Onde aquela roupa eu não posso ficar por baixo. Tem que tirar ela, tem que me despir do velho homem, para que a natureza de Cristo possa vestir a minha vida, a justiça de Cristo, o amor de Cristo, o perdão de Cristo, a misericórdia de Cristo, a vontade de Cristo, possa estar comigo todos os dias, por onde eu for. Querido, continue orando enquanto essa canção é cantada, mas que você possa realmente colocar a sua vida e falar: eu aceito o teu convite, eu não vou mais negar, em nome de Jesus.